Maravilha. Então, senhores, eu agradeço mais uma vez aí a nossa audiência, que é extremamente seleta. Além disso, isso aqui vai ficar gravado depois para as mídias sociais do Conselho Regional de Economia e do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Hoje nós temos aí nesse dia uma pesquisadora que de fato engrandece aí a pesquisa no Brasil e a participação da mulher economista, que a gente vem trabalhando bastante nesse tema. E esta palestra faz parte dos ciclos de palestras que o Conselho Regional de Economia e o Sindicato dos Economistas têm feito, Economia em Debate. O título da palestra é Contribuição dos Economistas na Inserção do Brasil nas Cadeias Globais de Valor, mas a Cristina vai falar para a gente contextualizar apropriadamente. Mas, antes de mais nada, quem é a Cristina que nos traz hoje as questões extremamente relevantes das cadeias globais de valor? O currículo dela é super extenso, mas eu vou trazer destaque para algumas coisas, né? Ela fez um pós-doc na Alemanha, na Universidade de Berlim. Aí ela vai poder dizer um pouquinho para a gente sobre esse tema. Ela é investigadora visitante também do Instituto Complutense de Estudos Internacionais da Universidade de Madrid, é professora de Economia Internacional, de Relações Internacionais aqui na Universidade Federal do ABC, e ela coordena também os estudos sobre cadeias globais de valor. Cristina, jovem economista, é um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. A palavra é sua, você fala 30, 40 minutos, as perguntas devem ser feitas pelo chat, você pode dividir sua tela conosco se tiver alguma apresentação, e todos que não estiverem fazendo uso da fala, só a Cristina, portanto, fica com o microfone aberto, todo mundo deixa o microfone fechado. Cristina, a palavra é sua, muito obrigado, em nome das entidades. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite. Obrigada, Haroldo, pela apresentação. Para mim é uma grande satisfação, é a primeira atividade que eu faço no nosso conselho, vou dizer nosso o tempo todo, porque participo, sou membro, e então me sinto também parte. E, bom, lamento a gente não estar presencialmente reunidos, mas é o certo a se fazer nesse momento, quem tem essa chance, em que o Brasil e o mundo atravessam a pandemia, uma situação muito triste, né? Então, como essa situação, a gente precisa refletir bastante sobre ela, eu vou fazer minha apresentação sobre a contribuição do economista nas cadeias de valor, globais de valor, pensando também no momento que a gente atravessa. Enquanto eu tento aqui compartilhar a minha tela, vocês só me confirmam se estão vendo bem. Deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Estamos vendo, Cris. Pode continuar. Enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de uma história, né? Como você já me apresentou, eu cheguei agora da Alemanha, meu pós-doutorado terminou em julho. Eu passei um tempo na Espanha como pesquisadora visitante, inclusive eu estava na Espanha em março, em fevereiro e março, quando começou a pandemia lá muito forte, a Espanha foi super atingida e eu vivi aquela aflição inicial de lá. E me passou um filme na minha cabeça e eu queria contar que eu me tornei economista pelo Corecon em 2006. Eu terminei a graduação em economia na FEA-USP em 2003, fui trabalhar em inteligência de mercado na Procter & Gamble, mas eu decidi que eu gostaria de continuar os meus estudos e eu tinha aquela ambição, né, de jovem, de contribuir para melhorar o mundo, resumindo, né? E aí eu queria voltar para a universidade, fazer mestrado e doutorado. Mas naquela ocasião, em 2005, eu também fiz a prova do concurso para a Petrobras e passei. E uma das exigências era ser, né, membro do Corecon, e eu então me tornei e fui para a reunião de assinatura do contrato com a Petrobras no mesmo ano que eu começava o mestrado na UFRJ, no Rio de Janeiro. E aí as pessoas foram falando, contando, né, de como a Petrobras tinha passado pela crise dos anos 90. E eu vim pensando, eu falei, nossa, eu pensei comigo, eu mudei tanto a minha vida, larguei a Procter & Gamble,
não foi para, nesse momento, estar na Petrobras. Eu quero mesmo ficar no mestrado e no doutorado. Eu cheguei a subir no palco para assinar o contrato, ainda em dúvida, e aí eu olhei para o cinegrafista que filmava tudo e falei, não, eu vou fazer o meu mestrado. E aí, desde então, nunca saí do Corecon, claro, e foi uma longa trajetória até aqui, né? Hoje, como professora da UFABC, e eu sempre estudei desenvolvimento econômico, e principalmente pensando no papel da indústria para o desenvolvimento econômico, e durante o meu doutorado na UFRJ também, com passagem em Cambridge, na Inglaterra, eu caí no tema das cadeias de valor, ali no começo dos anos 2010, que foi quando também se sedimentou, digamos assim, essa nomenclatura, cadeias globais de valor, que é uma outra faceta da divisão internacional do trabalho, que vem de uma literatura sobre cadeias produtivas, né, global commodities, chains, e aí foi evoluindo para esse termo mais amplo, que hoje é o mais usado na literatura internacional pelas instituições multilaterais, para se referir à forma que se organizam a produção e as finanças internacionais. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá. Bom, então, na agenda aqui dessa apresentação, eu vou tentar percorrer em 30, 40 minutos, como foi solicitado. Eu vou resgatar primeiro o papel do economista, como está no site do Corecon São Paulo, fazer uma passagem muito rápida sobre os conceitos de cadeias globais de valor, de CGV, que acredito que a maioria já conhece, então só trazendo alguns dados e os pontos que eu quero reforçar. O papel do Brasil na CGV, e aí eu vou apresentar para vocês dados inéditos ainda da minha pesquisa de pós-doutorado na Alemanha, que foi muito específica com relação ao setor de máquinas e equipamentos. Então, eu fiz uma pesquisa para entender qual que era o lugar do Brasil nas cadeias de máquinas e equipamentos, tá? Porque como esse tema é muito amplo, as cadeias são muito variadas, é preciso olhá-las do ponto de vista setorial. E eu vou explicar depois por que eu escolhi esse setor, tá? Bom, então, aqui sem amolar muito vocês, né, a gente diz lá no site que o campo profissional do economista contempla atividades que vão desde estudo, pesquisa, análise, relatório, parecer, etc., sobre fenômenos econômicos ou financeiros, né? E aí isso inclui meios de planejamento, de implantação, de orientação, de supervisão ou assistência dos trabalhos relativos a essas atividades. Então, o economista, ele é muito versátil, né? Ele pode se especializar em diversas atividades, tanto do setor público quanto do setor privado, ou do setor não público, né? Que aí inclui as ONGs também. Então, existe uma série de atividades pertinentes ao economista, e eu gostaria que vocês pensassem um pouco nelas para cadeias, que eu vou colocar aqui alguns dilemas da minha pesquisa, né, que me levaram a tomar algumas decisões que eu acho que envolve muito uma reflexão que um economista deve fazer ao se debruçar sobre um assunto, né, nesse caso especificamente, sobre as cadeias globais de valor. E aí, tanto do setor público quanto do setor privado, né? Então, porque quem está numa empresa, num cargo de executivo, de analista, precisa tomar, por exemplo, decisões sobre a governança dessa cadeia da empresa, né? Aonde se produzirá o que e por quê. Essas decisões, elas são primordialmente financeiras, né? Existe uma análise de custo-benefício, de valor presente, mas elas também são estratégicas e dependem de uma série de determinantes. E como as empresas se especializam, como elas organizam as suas cadeias, vai impactar muito o desenvolvimento econômico e social de um lugar, né? Porque ali serão feitas escolhas sobre investimentos em tecnologia, investimentos em emprego, a qualidade desses empregos, e a qualidade, ou melhor, o nível dos salários, e todos os efeitos multiplicadores e de encadeamento que essas especializações produtivas em cada um dos seus locais podem gerar. E isso, portanto, é também do interesse público promover políticas públicas
pensando em melhorar, né, que eles chamam de upgrade, de um país, melhorar o país e as empresas, né, na hierarquia internacional das cadeias. Então, vamos lá. Como eu disse, esse termo ele foi ficando em voga nos anos 2000, 2010, mas o fato é que desde da terceira revolução industrial, digamos assim, da tecnologia de informática, de comunicação, a globalização produtiva se expandiu, se acelerou muito, com crescente fragmentação das cadeias produtivas das empresas, né? Então, as cadeias globais de valor são nada mais que o conjunto de atividades e tarefas que adicionam valor a um bem ou serviço, né? E essas cadeias, elas têm uma característica em boa medida, não todas, mas muitas delas são internacionalizadas, né? Tem mais de um país participando, de forma que hoje, né, o comércio internacional, de acordo com os dados recentes da UNCTAD, é de 70% a 80% organizado nessas cadeias globais de valor. E, naturalmente, essas cadeias, elas têm hierarquias, elas não são pulverizadas, né? Existe um pequeno número de empresas, de grandes transnacionais, que as dominam e que lideram a governança dessas cadeias, né? A internacionalização das cadeias se fez aí por meio de 3 movimentos principais. Então, primeiro, a expansão no comércio das partes e componentes, né? E aqui a gente pensa muito naquela internacionalização dos anos 90, 2000 para a Ásia, principalmente, para fazer, para realocar para lá a fabricação de partes da produção, principalmente de bens, né? A ampliação envolvendo esse movimento do fluxo dos investimentos estrangeiros diretos, né, principalmente, e o crescimento da demanda por serviços, que essas cadeias também com as novas formas de trabalho, flexibilização do trabalho em diversas regiões do globo, também fez surgir a figura, fez fortalecer, digamos assim, as atividades intangíveis das cadeias, não necessariamente relacionadas com a transformação industrial, né, mas sim com as atividades que adicionam valor, como marketing, P&D, logística, serviços pós-vendas, e que foram progressivamente ocupando maior parcela do valor total adicionado para um bem. E essa servitização, né, ela também proporcionou aí uma maior participação de países em desenvolvimento, principalmente da Ásia. Ou então as empresas optaram para fazer um offshore, né, que é uma transferência para outros países, outras regiões, de atividades que antes faziam em casa, no seu país de origem, né? Então, essa reconfiguração, que ela tem como principal centro a estratégia das empresas, e aí das grandes empresas, provocou transformações no mundo todo, a ponto até de trazer aí para o mundo uma nova potência militar, política e econômica, que é a China, né? Uma transformação tremenda. E ela se organiza não só no âmbito dos estágios produtivos, tipo matéria-prima, transporte, transformação, comercialização, mas ao nível de atividades e tarefas, que é o que torna essas cadeias muito complexas. Então, inicialmente, o exemplo mais dado sobre essa internacionalização de atividades é a exportação, ou melhor, a realocação do call center de uma empresa americana, por exemplo, para a Índia, né? Mas isso foi se tornando cada vez mais complexo, né? Então, envolve atividades como design, onde uma empresa pode contratar um freelancer, por exemplo, italiano, para fazer o design, de forma que a discussão da própria regra de origem dos bens, né, que hoje é muito forte na OMC, tornou os países concorrentes de outras formas. Antigamente, a regra de origem, o país recebia aquela etiqueta, né, made in, se ele produzia a etapa final do bem, né, a exportação do bem final, ou do serviço. E hoje não, a gente encontra nas etiquetas coisas sutis como designed in, por exemplo, Espanha, né?
ou planejado na Alemanha. E isso antigamente não era permitido. Mas aí se reforça ou se dá um destaque, né, para quem está produzindo, para qual país está realizando a atividade mais nobre da cadeia, né? E essa é a disputa tecnológica que a gente vê entre os países, porque essas atividades mais nobres da cadeia, em geral, trazem mais retorno e também, bom, em tese, teoricamente, também trazem um maior desenvolvimento às suas regiões. Estão associadas a maior produtividade, maior nível dos salários, empregos de mais qualidade. Então, para ilustrar essa cadeia, progressivamente ficou famosa a tal da curva sorriso, tá? Essa curva sorriso ela foi pensada inicialmente para o setor de computadores, foi proposta por o CEO da Acer, uma empresa de eletrônicos, se não me engano, de Taiwan, em que se fazia uma hipótese de que esses serviços intangíveis da cadeia produtiva adicionam mais valor do que a transformação em si, né? Se essa curva sorridente é verdade ou não, e isso é o que eu tenho defendido, significa que ter a fábrica, o chão de fábrica numa dada localidade, não é tão vantagem quanto ter, por exemplo, o escritório onde se estão realizando essas atividades mais nobres da cadeia. Essa é a conclusão que essa curva nos leva a crer, né? Mas primeiro a gente precisa indagar, e essa é a indagação até do meu projeto de pós-doutorado para máquinas e equipamentos, se a curva sorriso faz sentido, se ela é verdade, tá? Aqui eu trago, assim, não é para ler no detalhe, nem dá, imagino, pela tela, mas é claro que as atividades e tarefas reunidas numa cadeia são muito mais complexas do que simplesmente essa da curva sorriso, né? Então, por exemplo, aqui tem uma CGV de serviços, em que a gente vê a terceirização da tecnologia da informação, do software, da infraestrutura, os processos de terceirização do conhecimento, a terceirização de processos de negócio, e atividades verticais, né, que estão relacionadas à cadeia. Então, essas cadeias são muito complexas, realmente, de se mapear. Eu diria que até setorialmente é complicado fazê-las. Isso acaba sendo mais ao nível de empresa mesmo, empresa por empresa, ou de um produto, um serviço mais específico, porque as empresas estão atuando em diversos mercados, na maioria das vezes, né, na maioria dos casos. Bom, e o fato é que essa divisão internacional do trabalho remodelada que a gente tem nos anos 2010, ela é concentrada em algumas regiões do globo. Então, eu trago aqui o globo, né, através, né, desse site, né, realizado por Harvard, que é o da complexidade econômica, em que a gente tem as áreas mais claras no mapa, a América do Norte, a Europa e a região ali do Sudeste Asiático, incluindo a China, que são, né, os grandes polos das cadeias globais de valor. Essas cadeias, esses polos, eles são em boa medida regionais, né? Então, eles têm uma dinâmica interna muito forte ali no NAFTA, na União Europeia e no ASEAN, né? Mas a China e todos eles também muito interrelacionados. As três grandes fábricas mundiais, como diz o Baldwin, América do Norte, Europa e China, elas têm conexões muito fortes. E elas estão envolvidas por bens de maior complexidade e de alta e média-alta intensidade tecnológica. E quando a gente vê o Brasil aí, que aparece bem apagadinho, é porque a forma como se insere nas cadeias globais, como a gente sabe, é prioritariamente como exportador de matérias-primas e alimentos, né? E absortor de produtos de mais alta intensidade tecnológica. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, ao contrário do discurso, né, que a gente escuta na mídia, não é que o Brasil não esteja inserido nas cadeias globais. Ele está, mas a forma como está é que não é tão interessante e que a gente pode e deve refletir como melhorar, né? Então, hoje ele eu digo sempre nas minhas exposições, 1, absortor de tecnologia, e 2, exportador de matérias-primas
e recursos naturais, o que não é em si um problema. A questão é que outras atividades poderiam ser incentivadas, e esse é um discurso que a gente já tem aí, pelo menos há 70 anos, desde o pós-guerra, né? Bom, então, como eu vinha dizendo, o Brasil na CGV está inserido de uma forma mais dependente, podemos dizer, principalmente de tecnologia, conhecimento, e de acordo com os indicadores que se tem para medir a participação de um país no comércio internacional, o Brasil está um pouco acima da média dos países do OCDE e de fora do OCDE. Então, a gente acompanha também no noticiário, o indicador principal é a participação do conteúdo importado nas exportações de um país. Isso chama-se indicador para trás das cadeias globais de valor. Esses indicadores foram montados ao longo da década de 2010 pela OCDE, pela OMC, pela UNCTAD, pela iniciativa WIOD, que é da Comissão Europeia, cruzando matrizes insumo-produto, né? Então, eles mostram, olha, a média da OCDE é que apenas 8%, tá, do conteúdo das exportações desse grupo de países seja importado. E do Brasil está em 12%. Mas quando a gente olha para outros países, em geral, a gente vê o Brasil com um indicador um pouco menor do que países do nosso porte, né? Por exemplo, essas comparações são sempre perversas, difíceis de fazer. Mas vamos pegar, por exemplo, a Indonésia, que é um país do mesmo tamanho de população e também periférico, e que também exporta recursos naturais, mas que tem avançado nas cadeias globais de valor para exportação de manufaturas e tem atuado de uma forma diferente, né? Então, a Indonésia supera o Brasil em vários indicadores de exportação, de comércio internacional, inclusive no comércio de cadeias globais de valor. Mas quando a gente pega, por exemplo, um grande país como os Estados Unidos, esse indicador para trás nas cadeias globais é muito parecido com o do Brasil. E aí, pegando os dois países, a gente sabe que isso não significa que o indicador em si não quer dizer muita coisa, porque a estrutura produtiva e comercial dos Estados Unidos é uma e a do Brasil é outra, né? Então, a gente precisa olhar mais a fundo nas cadeias para entendê-las. E isso exige olhar não só na dimensão país, mas olhar na dimensão empresa. E aí que vem a complicação, porque a gente tem poucos dados internacionais estruturados de comércio de empresa, ainda mais intraempresa. Não é possível a gente identificar os fluxos, por exemplo, internos das empresas de atividades, o quanto que a empresa faz do seu marketing total, né, em determinada localidade. A gente pode ter alguma informação sobre isso olhando, por exemplo, os balanços financeiros, mas a gente vai ver a estrutura de custos, basicamente, e não a distribuição do valor adicionado, né? Inclusive, valor adicionado é uma medida, né, do ponto de vista da firma, muito difícil de se obter, porque as empresas, muitas delas, né, isso eu ouvi também na minha pesquisa, têm a dificuldade de conseguir dizer qual que é o valor adicionado de uma certa atividade da sua cadeia, ou quanto que retorna, né, em lucratividade, por exemplo, de R$1 a mais investido em P&D. Esse cálculo é muito difícil de se fazer, né? Então, é muito difícil mesmo a gente conseguir provar ou desenhar a curva de valor e compará-la com a curva sorriso. Eu vou passar, que é muito detalhe. Então, o Brasil, olhando para o comércio internacional, ele tem uma performance mais difícil, digamos assim, e olhando o seu perfil produtivo, a gente sabe que ao longo do tempo a indústria foi perdendo participação no PIB, né? E isso não está atrelado somente ao fato dos serviços, né, da economia ter se amadurecido, não é isso, foi uma desindustrialização precoce, e a nossa competitividade está ficando cada vez pior comparada a outros países, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Então, fica essa pergunta, assim, mas qual é o lugar do Brasil? E como melhorar nossa posição? E essa pergunta, ao meu ver, é uma pergunta que todo economista que está envolvido, né, com políticas públicas de comércio internacional
de investimento, né, política industrial, e até para o regime macroeconômico, precisa atentar porque tem várias influências, vários determinantes que vão contribuir ou prejudicar a posição do Brasil nas cadeias. Mas a questão é que, para poder respondê-lo, a gente tem que dar um passo atrás, que é, de fato, analisar essas cadeias e saber como elas se configuram, e saber quais são os seus determinantes. E, para isso, não tem como, ao meu ver, fazer esse mapa sem consultar as empresas. As empresas precisam, o setor privado precisa estar engajado nessa atividade, nessa tarefa, que é uma tarefa nacional. Aqui a gente está falando até do Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que é a inserção externa de um país, de mapear as cadeias e entender qual a posição do Brasil e quais são as oportunidades, que é uma pergunta a mais que eu também tinha no meu projeto de pós-doutorado. Eu vou passar um pouquinho aqui, perdão. Então, no projeto de pós-doutorado, chegando a ele, eu tentei analisar as cadeias fazendo 3 tipos de análises, tá? Análise estrutural, né, olhando o país, o Brasil e a participação do Brasil na produção e no comércio mundial de máquinas e equipamentos, a partir dos dados mais variados possíveis. E aqui eu gosto de fazer um destaque para os dados da UNIDO, que é o braço industrial da ONU, em que a gente consegue ver variáveis muito interessantes que nos permitem calcular a produtividade, calcular a participação dos salários no valor adicionado, fazer uma comparação de taxa de salário, taxa de lucro, por exemplo, e também permite olhar o número de estabelecimentos. São dados muito ricos, mas que infelizmente são pagos, né? Mas lá na Alemanha, através do projeto, que era financiado pela União Europeia, pelas ações na RICUBI, né, que incentivam principalmente pesquisadoras mulheres de diversas áreas da ciência, eu tive acesso a esses dados. E também dados da Bloomberg, que para algumas empresas seja muito fácil, né, de ter acesso, para nós da academia não é muito caro para uma universidade ter dados, por exemplo, né, financeiros, mas eles são essenciais para a gente ver a dinâmica das cadeias não do país, né, mas de um setor. E, finalmente, o projeto incluiu uma etapa qualitativa em que, a gente teve uma amostra de 50 firmas, que eu consegui a partir do apoio da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, em que eu pedi para altos executivos dessas firmas responderem um questionário online e depois uma entrevista para a gente aprender sobre a cadeia global de valor deles e a inserção da empresa deles nessas cadeias, bem como no final, e aqui em abril, eu ainda fiz um levantamento rápido sobre os impactos da pandemia nas suas empresas e nas suas cadeias, bem como as ações necessárias para combatê-la, tanto das empresas quanto do governo federal. E aqui eu vou passar um pouquinho rápido. Quanto tempo tem, Haroldo? Desculpa. Me perdi aqui um você pouco. Tem ainda pelo menos uns 10 minutos, dá para a gente ir, tá? 10 Antes de começarem minutos. as perguntas. Aliás, eu tenho algumas perguntas do Fauzi aqui e estimulo para mais pessoas fazerem outras, tá? Mas a gente ajusta. Se precisar de um pouquinho mais que 10, a gente dá um jeito, tá? Não, eu vou correr com essa parte aqui do lugar, né, dessa parte inicial, para mostrar logo os resultados da pesquisa. Mas 10 minutos está legal. Então, assim, bom, esse setor, né, de máquinas e equipamentos é extremamente concentrado. Existem poucas empresas, né, que os dominam e poucos países. Então, 15 países detêm 85% do valor de transformação de máquinas e equipamentos. 70% envolvidos, os maiores produtores são a China, Estados Unidos, Japão e Alemanha, e o Brasil ocupa a 12ª colocação no ranking mundial dos produtores, tá? E já esteve numa colocação melhor, 7ª, mas ainda assim é uma colocação muito boa, né, proporcional aí ao porte da nossa economia no mundo. E dentro da indústria, no Brasil, máquinas e equipamentos é a 3ª maior, ocupa a 3ª posição dentro da indústria de transformação
no Brasil e o quarto setor que mais gera empregos também da indústria de transformação. Olhando o comércio internacional, máquinas e equipamentos, aí incluindo commodities, equivalem a 9% das exportações, o que é bastante significativo. Os países desenvolvidos também exportam cerca de 70% do valor total de máquinas e equipamentos no comércio internacional de bens, e os maiores exportadores, aqui a gente vê uma inversão na ordem significativa, são Alemanha, China e Estados Unidos. Esse é um dos fatos de eu ter escolhido a Alemanha para investigar, para fazer a investigação, porque mesmo não sendo uma economia tão grande, né, produtora como China e Estados Unidos, é a maior exportadora. E aqui é muito interessante que, além de tudo, vocês devem saber isso, ela tem um modelo de exportação muito pautado em empresas, Mittelstand, e elas são muito competitivas, e existe uma série de incentivos. E aqui, claro, a gente tem um peso muito grande, né? Então, esse mercado deles é basicamente fundamentalmente a União Europeia. Agora, no ranking de comércio internacional, o Brasil ocupa somente a 26ª posição, o que destoa fortemente do seu porte enquanto produtor, tá? E aí, isso não é só na máquina de equipamentos que acontece, é uma característica geral da indústria de transformação, porque a nossa produção ela é bastante voltada ao mercado interno. Então, a gente tem no Brasil, tanto na indústria de transformação, quanto no setor de máquinas e equipamentos, a presença das grandes empresas transnacionais, as que são as mais importantes, que têm maior peso nessas cadeias globais. E aí a pergunta fica que tipo de atividades essas empresas transnacionais fazem aqui? Né? Será que estão transferindo para o Brasil atividades nobres da cadeia ou não? E as empresas domésticas brasileiras de origem, né? O quanto elas dependem de tecnologia, quanto que a sua cadeia é sofisticada, digamos assim, o quanto se investe em intangíveis. Então, essas eram algumas das perguntas que eu fiz aos meus entrevistados, tá? E só para terminar aqui o raciocínio, em máquinas de equipamentos especificamente, a participação do valor importado nas exportações é maior do que a média das nossas exportações brasileiras de manufaturas e de bens e serviços em geral, o que indica que esse setor, então, é um primeiro sinal de que esse setor ele conta muito com tecnologia, ou pelo menos, não somente tecnologia, conta com valor adicionado importado, tá, na sua produção. E eu lembro, lá em 2012, quando eu estava trabalhando no IED, e a gente tinha uma questão para investigar, que era a perda de competitividade do Brasil, e que isso se devia não só ao custo do Brasil, mas também à trajetória da taxa de câmbio, e que, conversando com o presidente da ABIMAQ, ele me falou, olha, a gente tem um problema sério aqui na nossa cadeia, que vários dos seus elos estão sendo desintegrados, estão sumindo, né? Então, o que eu tinha antes, eu contava só de cada 3 peças, uma era importada, hoje são 2, né? Essa decomposição da cadeia, digamos assim, ela vem acontecendo já há uns 30 anos, e ela tem um problema muito grande, que quando se precisa reverter o processo, não é possível, tá? Então, eu estou falando isso porque o que a gente experienciou aqui na pandemia foi exatamente, vamos dizer, a exegese desse problema. De repente, as cadeias foram interrompidas, não embarcava nada da China, e a nossa produção, que dependia desses conteúdos importados, ficou impedida, né? E não dava para simplesmente reverter essa compra para cadeias locais, porque muitos dos seus elos simplesmente não existem, ou não existiam, né? Então, essa é a dificuldade de se perder a complexidade da cadeia internamente. Não que a cadeia ou que um país tenha que ser autônomo totalmente, isso não existe, isso não é moderno, ninguém está defendendo isso. Mas é preciso encontrar um balanço, né, ideal para essa cadeia. E aí eu volto a insistir. Tem como saber isso agora? Não, porque a gente não tem um mapa da cadeia.
né? De diferentes setores. Bom, então vamos lá. A pesquisa. A pesquisa foi com altos executivos, tá? De empresas que participam aí da ABIMAQ, se deu no ano passado. Eu apresentei essa pesquisa no congresso da ABIMAQ no ano passado, foi muito interessante. Foi uma experiência forte para mim, porque estava o secretário de produtividade do governo lá, e eu fiz uma crítica forte ao como o governo estava, naquele momento, abandonando a indústria, e deu muita repercussão, e depois os membros da ABIMAQ me procuraram para participar mais da pesquisa, outros que ainda não tinham tido oportunidade de participar. E depois, em abril, como eu disse, eu também os consultei novamente para saber o que a pandemia estava provocando em suas cadeias. E aí, eu tinha um desafio muito grande, né? Que volta aqui ao dilema dos economistas. Bom, a gente não tem como medir valor adicionado para o setor. E não adianta eu perguntar isso para as empresas. Eles não vão me dizer, porque é uma informação confidencial, uma informação estratégica, né? Então, o que eu perguntei foi a percepção de valor, né? Pedi para eles fazerem um ranking daquelas atividades que tinham na curva sorriso. Dessas atividades, quais o senhor ou a senhora consideram mais importantes, né? Para o Brasil, na realidade de hoje, pensando na sua empresa e como ela atua internacionalmente. E aí foi muito surpreendente descobrir que, sim, P&D, desenho e engenharia foram apontados como muito importantes, mas também a execução da produção. E também serviços pós-vendas, que no setor de máquinas e equipamentos é muito importante, porque tem a manutenção, e isso tem um critério de fidelização no cliente, que é fundamental, né? A qualidade dessa máquina para os clientes. Agora, a produção foi muito valorizada, e a gente pode pensar que é porque a amostra continha também empresas de pequeno porte, era uma amostra que espelhava os portes das empresas nacionais, né? Então, não é só porque olhando também para as empresas grandes, para as empresas médias, a execução da produção foi apontada como muito importante. E aí a gente tem uma noção aqui que talvez a curva sorriso no Brasil hoje não seja realidade, né? Aliás, essa é a resposta. Hoje no Brasil a gente não pode afirmar que os executivos avaliam como a curva sorridente procedente. Mas quando eu perguntei se ela faria sentido daqui a 10 anos, quando eu perguntei diretamente se a curva sorriso fazia sentido para eles, a maior parte dos respondentes disse que hoje não concorda nem discorda com ela. Né? Eles olharam a curva sorriso e falaram, não consigo avaliar. Tá? E isso pode ser por dois motivos. Um, porque não consegue avaliar mesmo, não tem os dados, não sabe dizer quanto que cada atividade retorna de valor. Ou porque essa denominação, essa forma como academicamente e também as políticas públicas falam das cadeias globais, não seja usual nas empresas. Esse é um discurso muito teórico, tá? As empresas não estão acostumadas a olhar as cadeias dessa forma. Elas têm um olhar ainda muito mais tradicional, digamos assim. Mas ao perguntar se a curva sorriso faria sentido em 10 anos, já que eles estão em contato com a importância dos intangíveis e tal, a maioria concordou, tá? Então é essa barra azul escura. Concordo totalmente que em 10 anos a curva sorriso faça sentido para máquinas e equipamentos no Brasil. Bom, e aí eu fui perguntando quanto eles verticalizam suas atividades, quais são verticalizadas, quais são servitizadas. E aí eu acredito que é possível fazer uma segmentação do setor em termos de inserção. Eu não me atrevi a fazer isso com a minha pesquisa, porque a minha amostra é só de 50. Mas se houvesse um painel nacional com as indústrias, que incluam perguntas que permitam a gente fazer essa segmentação, seria muito interessante, por exemplo, para políticas públicas, né? E isso existe, né? A Apex, no caso do setor de máquinas e equipamentos, faz um painel bianual sobre o comportamento exportador delas. Esse painel poderia evoluir, por exemplo, para um comportamento de inserção nas cadeias produtivas globais, tá? E não seria muito difícil fazer isso, mas isso sofisticaria bastante e nos permitiria, enquanto economistas,
né, ou na academia, ou no setor público, ou mesmo privado, entender os diferentes segmentos das cadeias globais de valor, os grupos de padrão de inserção, porque não existe um só. As empresas variam de porte, variam de investimento em tecnologia, em P&D. Então, aqui é uma proposta, por exemplo, 5 tipos de padrões de inserção, que eu chamo de local, de compradora, de atuante, de segmento. E aí, ao perguntar as oportunidades para essas empresas brasileiras melhorarem a sua inserção nas cadeias, eles apontaram diversas, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas que vão desde tecnologia, desde custo Brasil, desde padrões e normas, desde inovação, ou seja, não é só custo Brasil, que é a agenda que a gente está acostumado a ouvir, tem várias formas dessa participação das empresas melhorar. E vindo aqui logo para o Covid, para o que aconteceu durante a pandemia, Cris, encaminha para os finalmente aí, que senão a gente não tem chance das perguntas, tá? Tá. Então, as empresas relataram que foram bastante impactadas, tá? Então, a gente já sabe, queda da demanda, interdição logística e comercial, problemas de capital de giro, restrição do trabalho. Eles, no momento de fazer uma recomposição de prioridades para apagar o fogo, o incêndio e manter a produção que fosse possível, né, para a demanda que estava muito menor também. Perguntando sobre as políticas públicas prioritárias para aquele momento, que é abril, tá? Eles pediram, em primeiro lugar, medidas de crédito às empresas, políticas para manutenção de emprego, aí saiu muito na pesquisa maior coordenação, né, das políticas públicas e o fim desse quiprocó entre os 3 poderes, né, no governo, que atrapalha muito a incerteza jurídica institucional do país, e aquecer a economia, né. Pensando mais no longo prazo, as políticas públicas que eles pediram, isso já vinha na outra pesquisa do ano passado, vão desde um regime macroeconômico sustentável, redução do custo do Brasil, fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, até, né, e isso me surpreendeu, uma visão mais, digamos, desenvolvimentista do Brasil novamente sendo colocada aí. Embora no plano curto prazo as políticas, as reformas mais neoliberais sejam muito pedidas, por longo prazo isso tem uma visão mais desenvolvimentista. Esse foi o resultado que eu tive. Então, para consolidar, dando ao papel do economista, eu acho que para analisar essas cadeias globais, o economista pode dar uma contribuição muito grande, né? Desde o ponto número 1, que é entender o valor adicionado, fazer o cálculo financeiro disso, aos outros pontos, que é olhar como é a configuração, o mapa da cadeia, quais são os principais atores e quais as consequências, né, das especializações produtivas e comerciais no país e para o combate também de desigualdades interseccionais, digamos assim, não só de renda, mas também entre gênero, entre raças e entre classes. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar só uma mensagem final, que foi muito legal que os empresários apontaram, né, naquele desespero inicial da pandemia, que a tratativa dessa crise requer soluções ágeis e embasadas, que prezem pelo entendimento dos diversos agentes da cadeia produtiva e da sociedade, com cooperação em torno de um objetivo comum de superação dessa pandemia e das dificuldades econômicas, políticas e sociais. É isso, obrigada, desculpe ter excedido o tempo. Nada, a gente que agradece demais. Eu estou assistindo palmas aqui, estou lendo as palmas aqui também na questão do nosso chat. Vou passar rapidamente para cá para a gente ter aí algumas considerações. Cris, pelo que eu vi, então, nós estamos inseridos de maneira subordinada nas cadeias globais de valor, né? A gente não está lá. A Alemanha, por exemplo, é um país que tem política industrial, renova essa política industrial, não tem vergonha de falar e talvez por isso esteja lá na frente da rabeira. Depois você até comenta um pouquinho isso, mas vamos às perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente, o Fauzi
como sempre, muito participativo, agradeço imensamente aqui as falas dele. Tem algumas questões que ele menciona que eu acho que são mais até para o Pedro e talvez para o Odilon comentar um pouquinho. Mas vamos lá. É sabido que o Brasil é exportador de produtos primários e semi-industrializados. Depois adquirimos com alto valor adicionado, desde cartuchos de café a bobinas de aço e carbono. Como promover a modificação deste estado de coisas, Cris? Olha, essa pergunta aí, eu acho que ela vale uma reflexão de vida, né? E que tem muita gente pensando nisso já há tempo. Eu acho que essa mudança, ela é sobretudo política, né? Primeiro, precisa ter a intenção para ela. E para que isso aconteça, é preciso um outro pacto social. Porque o pacto social que a gente tem hoje, que não é um pacto social firmado entre todas as partes da sociedade, ele acaba sendo conivente com a forma em que os mercados se organizam, né? Então, eu não vou retomar aqui a teoria da dependência associada, mas há muitos anos que as nossas elites, que têm os seus interesses representados pelo Estado, optam por essa inserção subordinada, como disse o Haroldo, dependente, e que aposta, né, em bens primários, né? Houve avanços nesse sentido, mas ultimamente a gente teve muito retrocesso também. E para que isso mude, precisa, eu acho, desculpa, colocar dessa maneira, principalmente uma intenção política, em primeiro lugar. E aí a gente vai buscar as ferramentas econômicas para isso, né? É para isso que eu me dedico. Eu me dedico a essa pesquisa porque eu acredito que a sofisticação tecnológica contribua para o desenvolvimento inclusivo, né? Mas para que haja essa sofisticação tecnológica, além da decisão política, aí a gente precisa das ferramentas, precisa de políticas de incentivo, políticas comerciais e tecnológicas, mas não só também do poder público, né, coisas externas, da porta para fora da empresa, mas também da porta para dentro. Porque o que eu aprendi na pesquisa é que a própria cultura, isso dito pelos empresários das empresas, precisa se tornar mais inovadora, né? Vou ficar por aqui para dar tempo de responder a outras perguntas. Ótimo. Tem uma outra extremamente interessante aqui da Vivian, que está longa, que eu vou tentar adaptar. Ela primeiro te dá parabéns aí pela excelente pesquisa, pelo trabalho. E ela quer saber aqui se essa dificuldade de medir o valor adicionado das empresas poderia ter relação com a nossa complexidade tributária, número 1. E segundo, que lições a gente pode aprender e tirar e adaptar do caso alemão para a realidade brasileira? Boa. Então, sim, inclusive, né, nas entrevistas, a questão da complexidade tributária apareceu muito forte. Para alguns dos CEOs, né, dos CFOs entrevistados, inclusive, é a complexidade tributária que incentiva. Ela não só causa, ela incentiva a grande verticalização das empresas, né? As empresas nacionais, elas são muito verticalizadas. Elas ainda não têm essa lógica de atuação em cadeias, né, contando com contratos mais flexíveis, porque a legislação trabalhista e tributária dificulta, né? Então, é um imbróglio, sim, que a gente precisa resolver, mas não com qualquer solução, né? É isso que eu gosto de dizer. Reformas são necessárias, mas não sem a reflexão devida. E aí, comparando com a Alemanha, eu acho que reside aí um dos principais pontos. Poxa, lá na Alemanha, a estrutura, infraestrutura jurídico-legal, política para uma empresa atuar é muito diferente, ela é muito mais sólida, ela incentiva muito mais, né? Então, uma carga tributária menor, ajudas de custo. Agora, na pandemia, eles ajudaram pagando salário, né? O governo, quero dizer. Então, existe uma lógica muito diferente. A própria FAO, DMA, como eles dizem, a VDMA, que é a BIMAC deles, a associação, atua de uma forma super forte. Eu tive a chance de ir na Hannover Messe, na Feira da Indústria, né, em Hannover, que é a maior feira mundial da indústria, e a gente vê que os caras estão muito organizados. Eles têm também uma cooperação setorial muito forte, que eu acho que também é importante para o fortalecimento aí da indústria, né, e das empresas individualmente.
Deixa eu passar por uma pergunta do Rodrigo. A gente não vai ter tempo de fazer todas aqui, mas eu agradeço aqui o pessoal. O Rodrigo deu parabéns aí pela pesquisa, pela excelente trilha que você usou para explicar, e pergunta: há um ou mais setores essenciais que é necessária a atuação imediata dos governantes visando aumentar a eficiência do país nas cadeias globais de valor? Bom, eu diria que a indústria em geral necessita de atenção, né? Agora, a pergunta sua é sobre setores. Eu não tenho uma base de investigação para ter uma prioridade sobre isso. Eu vou te falar, não vou fugir de responder, tá? Eu, inclusive, escolhi máquinas e equipamentos porque eu defendo esse setor como responsável por dinamizar a trajetória econômica. Por quê? Porque além dele estar ali fornecendo máquinas que aumentam a produtividade dos outros setores, né, aumenta a relação capital-trabalho do país, as máquinas e equipamentos também têm efeitos de transbordamento importantes, né, para a geração tecnológica, é um dos berços da indústria 4.0, né? Então, e também é um dos gargalos da nossa restrição externa. Então, as importações nossas, elas têm um grande conteúdo de máquinas e equipamentos, né? E hoje a gente não tem problemas de divisa, a gente tem reservas, mas já foi um problema muito forte, tanto que na teoria do Celso Furtado, né, todos os estrangulamentos dos ciclos de crescimento do Brasil era justamente a dificuldade de se importar máquinas, né? Então, esse setor eu vejo como estratégico. E aí, olhando também o que está acontecendo, eu acho que todos relacionados à economia da saúde são estratégicos, principalmente porque equipamentos médicos, né, instrumentos ópticos, é um setor de altíssima tecnologia que mais cresce e um dos que estão aí, que vão ser os setores mais impactados pela indústria 4.0. Acho que esse setor também é muito importante. E outros equipamentos de transporte, né, principalmente a indústria aérea, da aeronáutica. Maravilha. Eu acrescentaria nesse rol aí também o pessoal da área de dispositivos médicos e hospitalares, que mostrou aí a nossa dependência internacional de coisas que a gente tem tecnologia necessária e suficiente para fazer internamente. E, claro, houve uma demanda muito elevada. Então, olha, tenho mais perguntas aqui, mas para a gente não estourar muito o tempo aqui, Cris, eu pergunto para você, será que a gente precisa de uma espécie de fintech específica para as cadeias globais de valor? E mais, será que a Apex, junto com a BDI, duas instituições, não poderiam, uma ou outra, ou as duas, junto com todas as associações de classe que têm convênio com eles, promover uma pesquisa dessa para que a gente possa responder essas perguntas de como ampliar a nossa participação de forma pelo alto, né, de forma com mais tecnologia, com mais benefícios à sociedade? Será que não dá para a gente tentar organizar isso como economistas e sugerir, já que a gente está em outras instituições? Sim e sim. E eu reforço o segundo sim, né? Fintech, cadeias globais seria interessante, mas principalmente esse painel com a Apex ABDI. Isso seria essencial, se tornou uma bandeira para mim, gostaria muito de participar desse esforço. Estou aqui oferecendo minha contribuição de graça, porque eu acho que isso é um passo necessário para a gente entender melhor, né? Antes de assinar um acordo Brasil-União Europeia, a gente precisa entender qual é o nosso lugar nas cadeias, né? Então, isso é fundamental. Acredito que sim. Maravilha. Obrigado. Então, nós vamos pensar aqui. Vou passar agora a palavra primeiro para o Odilon fazer as considerações dele e depois a gente passa para o Pedro. Odilon, conselheiro, e está conosco aí nesta questão das palestras e também de demonstrar o Corecon para fora dos nossos próprios muros. Odilon, por favor. Bom, novamente, boa tarde agora a todos. Boa tarde, Cristina. Parabéns. Excelente exposição. Eu fico muito contente de ver uma economista jovem, mulher, com um trabalho desse nível. Isso aí, para a gente, é muito importante. Na renovação, no meio dos economistas.
E a tua palestra foi muito legal. Primeiro, ressaltando a importância do economista, acho que você colocou bem esse papel, o nível da tua pesquisa, tanto do ponto de vista teórico como de abordar concretamente essas questões. E a tua palestra é para a gente, que ela vai ser colocada agora no site do Conselho, é para a gente rever com calma, porque tem muita questão colocada aí que a gente precisa analisar com mais calma. E é uma questão central no meu entender, né? Veja, primeiro, uma questão que eu sempre discuto, e é um debate colocado, que você colocou, a necessidade de um novo pacto social no Brasil. Primeiro, o Estado tem um papel decisivo. Tá? Ficou toda essa ideologia neoliberal aí, tá certo? Acabou afastando no Brasil a questão do planejamento do Estado, e o Estado tem um papel decisivo em qualquer lugar do mundo, tá certo? Pode ser país capitalista, mais esquerda, mais de direita, tá certo? Então, essa é uma primeira questão. Segundo, eu acho que aí precisaria discutir a questão da política cambial, desde o governo Fernando Henrique, passou por todos os governos aí, foi, no meu entender, né, eu acho que isso existe uma certa visão crítica sobre isso, o Brasil foi perdendo a sua capacidade de produzir internamente, de exportar, e passamos a importar tudo. Tá? Se você importar tudo, a gente talvez exagere, mas essa é uma questão importante. E você pega hoje o setor industrial, tem pouca presença na mídia, na sociedade. Eu sempre falo, quem é que é entrevistado nos meios de comunicação? O setor financeiro, tá certo? Então, hoje você tem uma predominância do setor financeiro e do agronegócio. É até interessante, eu pergunto para os meus alunos, qual é a participação do agronegócio, da agricultura, da indústria no PIB brasileiro? Eles falam 60%, 50%. A agricultura e a indústria participam com 6% do PIB. E o agronegócio, que aí você tem a montante, a jusante, todas as cadeias de transformação, 22%. Só que eles estão presentes. E o setor industrial no Brasil foi encolhendo. Então, é um debate fundamental esse que você traz aí, tá certo? A questão do desenvolvimento da tecnologia. E, veja, você levou uma outra questão que os empresários colocam e que eu tenho debatido muito, a questão tributária. Precisa baixar o custo dos tributos em cima das empresas e compensar com a tributação direta sobre herança, o ITR, Imposto Territorial Rural, sobre as grandes fortunas. É o óbvio do óbvio isso, tá certo? E veja, e o Estado tem que estar presente, inclusive, para resolver o problema do custo Brasil, de toda a infraestrutura, desde o saneamento básico, as estradas, portos, etc. Então, em resumo, para concluir, a tua palestra é muito importante porque ela leva a gente a ter que refletir sobre todas essas questões e como superar esse atraso do Brasil, né? Não dá para a gente achar que é normal um país de 210 milhões de habitantes estar numa crise desse tamanho e com um governo de quinta categoria, e falando português claro, um governo genocida, tá certo? Que só está levando o Brasil para uma situação cada vez pior. Parabéns aí pela sua exposição. Eu vou passar agora a palavra para o Pedro, e eu não disse no começo da apresentação, mas evidentemente que a palavra aqui é livre e as manifestações não são do Conselho, são livres de cada um de nós aqui. Pedro, a palavra é sua. Cristina, achei ótima a sua palestra, você contribuiu muito conosco aqui, na condição de presidente do sindicato e de vice-presidente do Conselho. Quero te agradecer muito. E faço 3 observações. A primeira, logo no início você disse que saiu da faculdade de economia querendo mudar o mundo, não é? Eu estou com 59, faço 60 anos daqui a um mês e acho que eu ainda continuo querendo mudar o mundo. Então, tem que avançar. Na minha época de FEA, USP, existia um movimento chamado Libelu, Liberdade e Luta, e o pessoal lá dizia o seguinte, que você tinha que ficar na Liberdade e Luta, que era um movimento revolucionário, o Odilon lembra desses negócios, né? Você tinha que ficar só até os 25, porque se você passasse dos 25, ainda revolucionário,
você era maluco. Eu acho que eu sou meio maluco até hoje. Não sou tão radical, evidentemente, que a liberdade de luta, mas é assim. Mas o Odilon, que tem um pouquinho mais de idade do que eu, né? Aliás, nós temos a mesma idade. Porque quando perguntam a ele e a mim quantos anos nós temos, eu digo 21. A gente só não diz quantos uns são, né? O segundo item é que essa palestra sua, claro que com muito menos riqueza, eu incluí no nosso curso de reestruturação empresarial que nós estamos dando desde o começo do mês, falando a respeito das cadeias de valor, das cadeias produtivas, da importância das parcerias empresariais, aí no mundo mais prático, né? Porque nós estamos preocupados com as empresas que estão em dificuldades. Então, é uma forma um pouco mais prática, no sentido de dizer, os nossos estudos não são grandes, na verdade, a gente sabe o que tem que fazer um pouquinho e vai tentando, dentro das circunstâncias reais, adaptar aqueles conhecimentos teóricos. E terceiro, vou fazer como um ou outro, aí, introduzir um tema para você aí. Será que não dá para incluir nesse estudo o PIB da dona de casa? Porque a dona de casa produz, faz tanto, ou evita que outras pessoas façam. Se eu for tomar café na padaria, entra no PIB. Se eu for tomar café em casa, não entra. Se eu for lavar roupa na lavanderia, entra no PIB. Mas se a minha esposa lavar roupa, não entra no PIB. A gente tem que ir ajustando isso, porque no final das contas está uma produção escondida dentro de casa. Muito obrigado por você ter comparecido aqui com a gente e prestado esse grande serviço a nós pela palestra que deu. Muito obrigado, Cristina. E seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Você pode fazer as suas considerações finais agora. E eu diria que a sua palestra foi inspiradora, especialmente porque não trouxe todas as respostas, mas deixou um monte de curiosidade e de dúvidas aí para a gente poder aprofundar essas questões. A palavra é sua. Eu ia comentar, estou vendo o chat cheio de perguntas ricas, me desculpa por não poder respondê-las todas, né? Agradeço os comentários do Odilon, do Pedro Afonso, também continuo querendo mudar o mundo. E aí... Só quanto a essa questão do valor, né, adicionado de atividades não remuneradas como essa dentro de casa, eu acho que ficou ainda mais importante, mais visível na pandemia, em que muitas pessoas estão passando o dia dentro de casa e literalmente vê o grande trabalho que é isso. Eu, como mãe de 2 filhos, fui mãe solteira, depois casei, depois descasei, e trabalho 40 horas semanais, então aqui na pandemia, fazendo tudo isso junto, minha filha dormindo no berço, que eu dei aquela forçada para ela dormir, para conseguir dar essa palestra, é um trabalho extraordinário, que a gente precisa valorizar mesmo, e isso tem a ver com a profissão do economista, porque o economista é responsável por mensurar o valor, só isso. Tipo, que um barbudão lá, o Marx, nos trouxe uma grande teoria do valor e a gente ainda tem muitos desafios empíricos para mensurar e entender a geração de valor na sociedade. Eu agradeço a todos. Então, deixo aqui o convite para que hoje, também à noite, às 19 horas, nós temos outra palestra dessa. Cristina, agradeço mais uma vez a gentileza, presidente Pedro, Odilon, demais colegas que fizeram as perguntas. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos e fiquem bem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.